Antes de começarmos esta oração, quero que por alguns instantes você silencie o coração e lembre de uma verdade que muitas vezes esquecemos. Deus nunca perdeu o controle da sua história, nem nos dias em que tudo parece atrasado. Talvez hoje você tenha acordado carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez existam respostas que ainda não chegaram, portas que continuam fechadas, decisões que parecem pesadas demais ou orações que você tem repetido há semanas. E o silêncio do céu começou a parecer difícil de entender. Mas existe algo que precisamos lembrar nesta manhã. Em um momento marcante das Escrituras, duas irmãs enviaram uma mensagem urgente para Jesus. O irmão delas estava doente. Elas acreditavam que, se Jesus chegasse rápido, tudo seria resolvido. Mas aconteceu algo inesperado. Jesus recebeu o pedido e esperou. Para quem observava de fora, parecia demora. Para quem sofria, parecia silêncio. Mas para Deus, era preparação. Porque existem momentos em que o amor de Deus não se manifesta acelerando os acontecimentos, e sim conduzindo tudo para um propósito maior. Talvez você também esteja vivendo algo parecido. Você orou, você esperou, você entregou, e mesmo assim ainda não viu mudança. Mas escute isto com fé. O atraso de Deus nunca significa abandono. Aquilo que parece ausência pode ser apenas o Senhor organizando algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Por isso, antes que o peso deste dia fale mais alto, antes que as preocupações ditem seus passos, entregue este momento ao Pai. Ore comigo. Pai amado, nesta manhã eu me apresento diante da Tua presença exatamente como estou. Sem máscaras, sem força própria, sem respostas prontas. Eu entrego ao Senhor aquilo que está acelerando minha mente, aquilo que roubou minha paz e aquilo que eu tentei resolver sozinho. Eu reconheço que preciso mais da Tua direção do que das minhas próprias estratégias. Hoje eu escolho confiar, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo esperando, porque o Senhor continua sendo Deus e continua cuidando de mim. Senhor, existe algo dentro de mim que muitas vezes quer entender tudo antes de confiar. Eu quero saber quando, quero saber como, quero saber porque algumas respostas parecem rápidas para uns e demoradas para outros. Mas hoje eu decido abandonar essa necessidade de controlar o tempo, porque eu me lembro que o Teu agir não depende da minha compreensão. Pai, quantas vezes eu interpretei o silêncio como distância? Quantas vezes achei que o Senhor tinha esquecido aquilo que eu coloquei diante do Teu altar? Mas agora eu escolho acreditar que o Senhor continua trabalhando mesmo quando eu não vejo movimento. Assim como aquela família que esperou e não entendeu os Teus caminhos naquele momento, eu também entrego minhas expectativas. Eu entrego os prazos que criei, entrego os planos que fiz, entrego as respostas que eu queria receber e peço apenas uma coisa. Não permita que eu perca a fé enquanto espero. Se houver algo dentro de mim morrendo por causa do medo, ressuscita. Se houver esperança enfraquecendo, fortalece. Se houver cansaço dominando meus pensamentos, renova minhas forças. Senhor, visita agora os lugares da minha vida que parecem sem solução. Entra nos relacionamentos quebrados. Entra nas portas que ainda não abriram. Entra nas preocupações financeiras. Entra nas decisões que estão tirando meu sono. Entra naquilo que eu escondi até de mim mesmo. Porque o Senhor não trabalha apenas no que é visível. Tu alcanças aquilo que ninguém consegue tocar. E hoje eu declaro, mesmo agora, mesmo sem entender, mesmo sem enxergar, mesmo que tudo ainda pareça igual, eu continuo acreditando. Porque o Senhor não perdeu o controle do meu futuro. O que para mim parece demora, para ti pode ser preparação. O que parece fim, pode ser o começo do teu milagre. Então eu descanso, não nas circunstâncias, mas no Deus que continua escrevendo minha história com amor, sabedoria e propósito. Em nome de Jesus. Amém. Pai, antes que este dia siga seu curso, antes que as mensagens cheguem, que as tarefas se acumulem e que as vozes ao meu redor tentem definir o que é mais importante, eu quero parar diante de Ti.
porque eu percebo quantas vezes começo o dia correndo e termino sem paz. Quantas vezes realizo muitas coisas, mas deixo de lado aquilo que realmente importa. Hoje eu te peço, organiza minhas prioridades. Não permita que eu viva apenas reagindo às urgências. Ensina-me a viver guiado pelo teu propósito. Senhor, eu reconheço que facilmente sou levado pelo que todos esperam de mim, pelas cobranças, pela comparação, pela necessidade de produzir, pelo medo de decepcionar pessoas. Mas eu não quero que a multidão decida meus passos. Quero ouvir tua voz acima do barulho. Se eu precisar diminuir o ritmo, me dá sabedoria. Se eu precisar dizer não, me dá coragem. Se eu precisar esperar, me dá paciência. Se eu precisar avançar, me dá fé. Pai, coloca paz dentro de mim para que eu não confunda movimento com direção, nem velocidade com propósito, porque existem portas que parecem certas e não são, e existem caminhos discretos que carregam o teu favor. Mostra-me hoje aquilo que realmente tem valor eterno. Mostra-me quem precisa de uma palavra minha. Mostra-me que devo fazer e também que devo deixar. Que eu não desperdice energia com aquilo que apenas ocupa espaço. Que meu coração permaneça sensível. Que meus olhos percebam oportunidades de amar. Que minhas atitudes reflitam tua presença. Que eu não busque apenas resultados, mas intimidade contigo. E quando eu sentir pressão para seguir o que todos estão fazendo, lembra-me que estar no centro da tua vontade vale mais do que correr atrás da aprovação das pessoas. Hoje eu entrego minha agenda, entrego meus horários, entrego meus planos. Faz ajustes, abre o que precisa abrir, fecha o que precisa fechar e conduz meus passos para aquilo que o Senhor preparou. Porque um dia guiado por ti vale mais do que 1000 dias guiados apenas pela ansiedade. Em nome de Jesus. Amém. Pai, agora eu coloco diante de ti aquilo que ninguém vê. As batalhas silenciosas, os pensamentos que eu escondo, os medos que eu não digo em voz alta, as preocupações que ficam girando dentro da minha mente. Tu conheces cada detalhe. Conheces os dias em que eu sorri por fora e lutei por dentro. Conheces os momentos em que eu continuei caminhando mesmo sem forças. E hoje eu não quero carregar sozinho aquilo que pertence às tuas mãos. Por isso eu te entrego tudo. Entrego minhas preocupações financeiras. Entrego os problemas da minha casa. Entrego os sonhos que parecem distantes. Entrego as respostas que ainda não chegaram. Entrego até aquilo que já comecei a acreditar que não vai mudar. Porque o Senhor continua sendo especialista em transformar impossíveis. Pai, existem áreas da minha vida que parecem ter perdido o brilho. Momentos em que minha fé ficou cansada. Situações que pareciam promissoras e hoje parecem paradas. Mas eu acredito que o Senhor ainda traz vida onde existe desânimo. Por isso eu te peço, chama para fora aquilo que está preso. Restaura aquilo que o medo enterrou. Fortalece aquilo que a decepção enfraqueceu. Renova dentro de mim a esperança que começou a apagar. Que eu não seja guiado pelo que vejo. Que eu não limite teu poder ao que parece lógico. Que eu lembre que o Senhor continua abrindo caminho onde ninguém enxerga saída. Pai, guarda também minha mente neste dia. Quando a ansiedade bater na porta, que a tua paz responda. Quando o medo tentar ocupar espaço, que a tua verdade fale mais alto. Quando os pensamentos negativos aparecerem, que eu me lembre das vezes que o Senhor já me sustentou. Eu escolho não alimentar o desespero. Escolho alimentar minha fé, não porque tudo está resolvido, mas porque tu permaneces no controle. Que eu carregue tranquilidade em meio ao barulho, que eu leve luz onde houver peso, que eu caminhe hoje sabendo que o Senhor vai à minha frente. E se eu me cansar, me lembra que eu não estou caminhando sozinho. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, depois de entregar diante de ti meus pensamentos, minhas preocupações, meus planos e aquilo que ainda não compreendo, eu quero terminar esta oração fazendo uma escolha. Eu escolho confiar. Não confiar apenas quando tudo estiver funcionando.
Não confiar apenas quando as portas abrirem. Não confiar apenas quando eu receber aquilo que estou esperando, mas confiar porque o Senhor continua sendo bom. Hoje eu entrego completamente este dia. Cada compromisso, cada encontro, cada decisão, cada atraso, cada oportunidade, cada detalhe que eu ainda desconheço, vai diante de mim. Prepara aquilo que meus olhos ainda não conseguem enxergar. Livra-me do que parece bom, mas me afasta do teu propósito. Conduz-me para aquilo que o Senhor preparou. Que eu não viva este dia dominado pelo medo. Que eu não tome decisões movidas pela ansiedade. Que eu não carregue pesos que o Senhor nunca me pediu para carregar. Ensina-me a descansar sem desistir. Ensina-me a esperar sem perder a fé. Ensina-me a obedecer mesmo quando eu ainda não tiver todas as respostas. Pai, se em algum momento eu esquecer desta oração, traz meu coração de volta. Se eu me preocupar demais, me lembra que tu permaneces no controle. Se eu acelerar além do necessário, me ensina novamente a caminhar no teu tempo. E quando este dia terminar, que eu não olhe apenas para o que produzi, que eu veja onde o Senhor esteve, que eu reconheça tua mão nos detalhes, que eu perceba quantas vezes fui sustentado sem perceber, que eu descubra que, mesmo nas pequenas coisas, o Senhor estava cuidando de mim. Eu declaro que este dia pertence a ti. Minha mente pertence a ti. Meu futuro pertence a ti. Minha casa pertence a ti. Meus sonhos pertencem a ti. E tudo aquilo que eu entregar nas tuas mãos estará mais seguro do que estaria nas minhas. Eu sigo em paz. Eu sigo com esperança. Eu sigo sabendo que o Senhor continua trabalhando. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com o seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé e entrega. E se você deseja começar cada dia fortalecendo sua caminhada com Deus, inscreva-se no canal e volte amanhã para orarmos novamente juntos. Que a paz do Senhor acompanhe cada passo do seu dia. Antes de encerrar, eu quero deixar uma mensagem no seu coração. Não importa como este dia começou, lembre-se que Deus continua caminhando com você. Mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. Mesmo quando parece silêncio, Ele continua cuidando. Leve essa oração com você. Volte essas palavras sempre que sentir medo, ansiedade ou precisar lembrar que existe um Deus que nunca abandona os seus filhos. E se esta oração tocou seu coração hoje, curta este vídeo e se inscreva no canal para receber mais orações e mensagens como essa todos os dias. Escreva também amém nos comentários. Eu gosto de ver nossa comunidade declarando fé e fortalecendo uns aos outros. Que o Senhor abençoe sua casa, proteja sua família, renove suas forças e derrame para sobre seu coração. Nos vemos na próxima oração. Fique com Deus.